Boa noite. Boa noite, gente. Bom, aí, tá todo mundo acordado. Cadê o trio de Curitiba aí? Tá aí? Tá aí. Fiquei com inveja branca danada de vocês, viu? Sabe por quê? Quando vocês perguntaram quem usa o produto de vocês, todo mundo levantou a mão. Eu vou pedir uma ajuda para vocês, tá? Você sabe o que eu faço ou não? Eu vendo ovo. Quem aqui come ovo? Por favor, levanta a mão. Eu venho de Itaiandu. Itaiandu é uma cidadezinha que ela tá na trijunção, Rio, Minas e São Paulo. Então, mas eu tenho muito orgulho de ser mineiro. Vi que a Mônica é mineira também. Tem mais orgulho de ser mineiro do que ser brasileiro. Vocês rirem, né? E a minha história, eu vou contar para vocês, ela começou muito cedo e levando muito não, mas nunca acomodando com os nãos. Eu sempre brinquei que o avião só voa com duas asas. E as asas são milimetricamente iguais. E na minha sociedade na empresa, com o meu sócio Carlos, que não está aqui hoje, e com a minha sociedade com a minha esposa, que está aqui me assistindo, eu não sei se eu sou asa direita ou sou asa esquerda. Eu sei que eu sou uma das asas e eles são a outra asa do avião. Eu vou contar para vocês como a minha história começou. Eu nunca gostei de... eu nunca gostei de estudar. Eu sempre queria trabalhar. E aí eu lavava carro, fui engraxate um dia só, porque o pessoal bateu em mim, porque achava que eu não precisava ser engraxate, que estava roubando o serviço deles. Comprava garrafa, vendia jornal, limpava o quintal das pessoas, sempre para ter um dinheiro. E meus pais sempre queriam que eu estudasse. E eu não queria estudar. Quando eu terminei a 8ª série, eu falei, gente, eu já aprendi a multiplicar e somar. Dividir e subtrair eu não gostava muito, aquele negócio de ter que pegar emprestado na casa do vizinho, é uma confusão danada, e aquilo me confundia um pouco. E eu falava, eu já sei multiplicar e somar, deixa eu trabalhar. E meus pais, não, você tem que ser doutor. Eu falava, não, mas eu não quero ser doutor. Sempre tive na veia o comércio, comprar e vender. E aí, meus pais me mandaram para São José dos Campos para estudar, fazer um curso de técnico em mecânica. Eu não entendia nada, falava, vamos, né? Não tinha muita opção. Mas no primeiro mês eu já tinha tomado bomba, porque eu era faltante todo dia, porque eu não gostava de ir na aula. E aí tinha um jornal em São José chamado Vale Paraibano. Um dia eu abro o jornal e vejo lá que o Banco Auxiliar de São Paulo estava contratando novas pessoas que eles estavam instalando um banco naquela cidade. E eu, como a Mônica, eu sabia da datilografia, né, porque eu tinha aprendido, eu gostava de aprender. E eu passei nos testes dos bancos, e o último teste meu foi falar com o gerente administrativo. E quando eu fiz o meu currículo, né, minha ficha de inscrição, ele olhou para mim e falou assim, menino, você está querendo emprego? Seu pai... Eu sou de uma família classe média alta do interior, né? Uma cidade de 12 mil habitantes. E aí, seu pai é industrial, sua mãe é industrial. Olha aqui, você está concorrendo, você está tirando emprego de pessoas que, de fato, precisam trabalhar. Né? Eu falei, pelo amor de Deus, meu pai, minha mãe é minha mãe. Eu sou eu. Eu quero ser gente, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Eu não achava mais correto que meu pai mandasse dinheiro toda semana para mim tomar bomba e não ser aprovado na escola. E aí, o duro foi contar para eles, né, que eu não queria mais o dinheiro deles, eu tinha 16 anos, que eles não precisavam mais mandar dinheiro nenhum para mim, que eu tinha arrumado um emprego e que dali para frente eu tocaria a minha vida sozinho. Mas aquele negócio de banco era muito chato. Eu entrei como office boy, no primeiro mês eu virei chefe dos office boys, eu via que os problemas difíceis que tinha, prefeitura, alvará, eles tudo pediam para me resolver, eu ia lá e tentava, e acertava, e resolvia. Aí foram me promovendo para isso, para aquilo. Quando vi, eu estava como um assistente da mesa de captação do banco. Mas aquilo era muito chato, eu não queria aquilo. E aí eu resolvi empreender. E o primeiro negócio que eu fiz foi uma fábrica de carroça. Eu vendia carroça.
Eu queria fazer, não a carroça mais bonita, mas eu queria fazer a melhor carroça que existia no Brasil na época. Depois da primeira carroça pronta, da segunda, eu resolvi, menor de idade ainda, que eu queria ir para a Bahia. Minha história começou em Itabuna, Mônica, Ilhéus, eu conheço toda aquela região. E eu fui vender carroça, era essa carroça que eu fazia. Vocês olham, o pneu dela é de Volkswagen, o chassi dela era de ferro. Era uma carroça extremamente resistente e que quem comprasse teria carroça para a vida inteira. E quando eu casei, eu fui passar minha lua de mel na Bahia. E essa foto é da minha lua de mel. Estou lá no meio de uma ilha, quando vem um carroceiro. Eu falei, moço, para que eu quero tirar uma foto com você. E era a minha carroça que eu tinha do primeiro empreendimento. E aí, eu comecei a vender carroça, mas eu também, meu pai tinha uma fábrica e eu fazia as carroças nas horas vagas das máquinas. Ele tinha máquinas Léo e fabricava uma picadeira de cana para tratar de vaca. Só que a picadeira do meu pai era muito ruim e eu não tinha coragem de oferecer aquela picadeira para os clientes. E ele achava que eu tinha que vender aquelas picadeiras. Eu falei, não, mas o que eu não compro para mim, eu não posso vender para os outros. Aí meu pai falou, então, meu filho, então segue sua carreira solo. Eu falei, tá bom, pai. E aí eu fui atrás das melhores máquinas, máquinas agrícolas, tinha Pinheiro, Nogueira, e eu fui ser representante dessas máquinas. E aconteceu que em 1986, gente, o Brasil viveu uma euforia, só que foi voo de pato, aquele voo de um ano só, não deu nem um ano. Tudo era caro, tudo dava ágio, tudo que se produzia vendia, faltava tudo no Brasil. E eu achei naquele momento que eu estava rico. Carro novo, pulseira de ouro. Achei que tinha descobrido a pólvora. Ninguém me segurava. O que aconteceu? Eu brinco muito que no bolso ou cabe dinheiro ou cabe vaidade. Toda hora que você põe a vaidade no bolso, o dinheiro corre. Quando você tira a vaidade, o dinheiro chega. E o dinheiro começou a correr. E aí, em 87, veio uma crise, pior que essa que nós estamos passando aí agora. Os juros explodiram de preço, tudo que eu tinha passou a valer 25%, não valia nada. Eu não conseguia vender nada, ninguém comprava mais uma máquina, ninguém comprava nada. E eu fui à lona. E eu quebrei. E confesso, hoje, com 50 anos, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor escola, que isso, Harvard, nenhum lugar do mundo ensina. Quebrar, sentir dor, não ter dinheiro para pagar a conta. E aí, eu sempre brinco que ano ímpar é um ano muito bom para mim. 87, quando eu estava nocauteado, eu conheci a minha esposa, meu talismã, a pessoa que me inspira, a pessoa que está comigo há 31 anos, me acompanha e que me ajudou a criar os filhos e me ajuda todo dia a como ser uma pessoa melhor e como conduzir 2.200 funcionários. Lógico, naquele momento, eu queria namorar ela. Eu era o bronco da cidade, o quebrado, o fudido. Ela, é verdade, ela era estudiosa, era a princesa da cidade, estudava fora, fazia faculdade. E como é que dava liga um negócio desse, né? Eu falei para ela, não ia falar, eu estou quebrado. Eu omiti, eu não menti. Né? Eu acho, sempre sabe aquela coisa com 18 anos, você fala assim, não, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai aparecer uma... E só porrada, Mas sempre acreditando e fazendo o melhor possível, né? E o que aconteceu? Quando foi em outubro de 87, sabe aquela loja que tinha 2 portas, uma já estava fechada? Fim de festa, fim de feira. O telefone, quando tocava, era alguém querendo cobrar, que eu estava devendo. E eu falava, danou-se, né? Agora não tem mais jeito. Me entra, mais ou menos igual o telefone, viu, Mateus? Quando tocou o seu telefone lá daquela mulher americana lá.
me entra uma pessoa chamada Juarez. Minha região nossa sempre teve muita granja. Era 25 granjas. E o Juarez tinha tido um infarte. O Juarez tinha uma granja de 30 mil galinhas. E ele virou para mim e falou, me compra a granja. Eu falei, que jeito, Juarez, eu estou quebrado, você está louco? Ele falou, não, eu alugo a granja para você, porque eu não tenho mais saúde para trabalhar, e você me compra as galinhas. Eu falei, opa, parece que agora... E aí eu tinha um caminhão financiado no consórcio Rodobens, tinha um carnê dessa grossura, assim, que eu não contava quantas prestações faltavam para não desanimar. Eu só via o... E eu falei, ó, eu tenho um caminhão, eu tenho um Uno aqui, financiado no Banco Fiat, eu te dou isso aí, vamos embora. Ele falou, vamos. E a conta que eu fiz, não teve business plan, né? Estratégia de negócio. Não existia isso, né? Eu nem sabia, até eu não falo inglês, não é porque meus pais com a minha mãe diziam, não é porque eu não quis estudar mesmo. E aí, eu falei, qual que é a conta caipira que eu fiz? Eu falei, olha, a galinha bota todo dia. Na minha região, as pessoas mais bem-sucedidas eram tudo dono de granja. Se ela bota todo dia, eu vou ter dinheiro todo dia. Tendo dinheiro todo dia, eu vou acalmando os credores todo dia. E foi assim que eu fiz. E eu brinco hoje a gente tem 11 milhões e meio de galinha. É muita galinha. E eu brinco o seguinte, quando o pessoal hoje fala assim, não, mas ele é pequeno, eu falo, nunca desdenhe de um pequeno. Porque um dia eu fui muito pequeno. Eu era o menor granjeiro da região, todos achavam que não ia dar certo, e nós tornamos essa potência que nós somos hoje, que eu estou aqui representando 2.200 mantiqueirenses. São colaboradores nossos, que estão lá dando dura e fazendo acontecer e alimentando o Brasil. E aí, eu comecei, agora eu pago as contas, né? Trabalhava dia e noite, vamos e vai, Rogéria me ajudando, ela ajudava a classificar ovo, ajudava a carregar galinha, aquela confusão, tudo muito pequeno. Um dia, o gerente de um banco, danado, viu? Eu estava devendo esse banco, não tinha dinheiro para pagar, ele ligou para o meu sogro. Vocês estão rindo? Mas foi isso mesmo, ele ligou, aí cheguei de noite, minha mulher, eu já tinha ficado noivo, esqueci de contar para vocês, com 3 meses eu falei, não posso perder essa joia da cidade, né? Antes que ela saiba que eu estou quebrado, deixa eu ficar noivo aqui, já para poder já ir ficando comprometido, né? E ela chegou, o olho chorando, falou assim, ó, acabou, não sou mais sua noiva, você mentiu para mim. Foi mentir não, eu omiti. Você mentiu, você está quebrado, você está devendo, e eu não quero isso para mim, eu não aceito isso, não aceito cobrador na porta de casa. Eu falei, nossa senhora, mas não pode conversar, de jeito nenhum, porque ela é baixinha, Deus quando viu o tamanho, a braveza cortou no tamanho. E aí, fui embora para casa, em 1987, imagina, o uísque era Old Age, né? Tomei um litro daquele uísque. No outro dia, chorava igual criança. Falei, perdi meu talismã. No outro dia, o que acontece? Acordei de ressaca, com as mesmas contas, sem a namorada, sem a noiva, e agora complicou. E aí, quando vê, para minha felicidade, quem que chegou lá em casa? Cidadezinha pequena, 12 mil habitantes, tocou a porta, era a Rogéria. Obrigado, Rogéria, daquele dia. Ela chegou lá em casa e falou assim, olha, não sou mais sua namorada, não sou mais sua noiva, mas sou sua amiga. Levanta dessa cama, eu vou te ajudar a trabalhar. Não conta comigo como noiva nem namorada, mas eu sou sua amiga. Eu falei, opa. Aí deu uma dor de cabeça, uma ressaca, mas vamos embora, né? Chamou para cá. E aí, eu lembro que na época eu não tinha computador. Eu fui numa papelaria e comprei uma folha de papel almaço pautado, que eu acho que os jovens aqui não conhecem. E ela era folha dupla. E ali eu sentei com a Rogéria, comprei uma caneta Bic vermelha e uma azul.
porque na época não tinha marca-texto. E lá eu comecei a escrever todo mundo que eu devia. E eu lembro que lógico que eu comecei na primeira folha, eu colocava as contas pequenininhas, para poder, né, ir animando e mostrando para a Rogéria que eu estava melhorando de vida e pagando as contas e usando a caneta vermelha. Eu lembro que a primeira lista da folha era uma coalhada no Bar do Galvão, que era na Rua 7. Mas eu queria usar a caneta vermelha, porque a Bic antigamente, eu não sei se vocês lembram, ela ficava dura a tinta, a gente tinha que ficar esfregando assim. E aí, gente, naquele dia, eu tinha duas alegrias. Eu já não tinha mais os carrões, mas tinha a Rogéria de volta. Eu tinha alegria de ter ela de volta e tinha um Fusca, que a placa dele era de Alegre, uma cidade do Espírito Santo. Então eram as alegrias que eu tinha na minha vida, a Rogéria e a placa do Fusca. E aí, é verdade, gente, é verdade, é que me deram pouco tempo aqui, viu? Senão eu ia contar mais casos para vocês. E aí, eu fiz uma lista e eu encontrava os credores. Tinha uns que queriam me bater, outros ficavam quietos, e eu contando minha história. Ó, sou granjeiro, estou produzindo ovo, e o ovo naquela época não é essa beleza que é hoje, não. O ovo era condenado, era colesterol, eu vendia um produto difícil de vender, não era essa moleza que é hoje, não. Se perguntasse há 30 anos atrás quem comia ovo aqui, talvez 20% levantasse a mão. Né? E aí, eu fiz uma agenda de credores, e eu ia com eles, ia pedindo ajuda, contando minha história. E assim eu fiz. Eu não tinha estoque de milho. Várias vezes, eu dormia sem saber o que as 30 mil galinhas iam comer no outro dia. Deus foi tão bom para mim, que as galinhas nunca deixaram de comer. Era para comer às 7, comia às 8h30, às 9, mas comia. E era uma coisa interessante. Eu sou muito grato. Eu acho que a gratidão é uma coisa que todo empreendedor tem que carregar no peito. Porque a ingratidão, para mim, é a maior falta de caráter que uma pessoa pode ter. E hoje eu estou muito feliz que eu tenho 3 pessoas aqui comigo, que estão aqui na minha apresentação, que não sabiam que estariam aqui na minha apresentação, que é o Zé Mauro. Levanta a mão, Zé Mauro. Raul Pinto, Joaquim do Milho. Zé Mauro nunca deixou faltar o concentrado para me tratar das galinhas, mesmo eu devendo para ele, e o Miranda, que era o chefe dele, cobrando ele, rapaz, esse menino não vai pagar, você está... E ele não deixava de vender. Joaquim do Milho era meu vizinho. Eu dormia sem ter o que dar para as galinhas, mas eu sabia que tinha um caminhãozinho carregado lá. Eu sabia que no outro dia eu podia pagar um pouquinho mais caro, mas ele não ia deixar a corrente quebrar. E o Raul Pinto, que esse aí foi um puta parceiro, esse aí, ele me emprestava o nome dele. O Raul assinou mais de 50 promissórias em branco, que hoje que eu tenho patrimônio, Raul, eu sei da responsabilidade que você tinha na época. Eu lembro que gerente do Banco do Brasil era o chefe da cidade. Então chegava gerente novo, eu falava assim, meu avalista é o Raul, e pode me dar a promissória em branco aí que ele assina. Os caras falavam, não é possível, eu levava a promissória, ele não me perguntava o que eu estava pegando, o que eu estava fazendo, assinava. E aí eu ia conseguindo crédito. Rogério era uma puta parceira. Eu lembro que um dia eu falei, eu tinha dado um cheque sem fundo e tinha até meio-dia para cobrir. E naquela época não tinha TED, não tinha DOC, a gente precisava, né, era dinheiro ou cheque da agência. E eu precisava cobrir a conta. Falei, hoje danou-se. Encontrei a Rogéria. Falei, Rogéria, hoje deu zebra. Ela de jalequinho branco, ela tinha acabado de vender a clínica de fisioterapia dela, com o cheque da PAI do Banco do Brasil. Foi, salvou a lavoura. Ela só fez assim, ó, toma. E aí, gente, eu tive 2 momentos muito difíceis da minha vida. Nós tínhamos uns granjeiros que nos protegiam, que eram os granjeiros menores, e uma vez eu fui pegar um milho emprestado deles, que a gente emprestava um para o outro, sabe aquela coisa de pobre? Um vai emprestando, vai comendo, e um me emprestou o milho, sem ele saber, lógico, o milho estava contaminado. E as galinhas pararam de botar, fizeram greve. Elas ficaram, eu não podia perder um ovo. Elas ficaram 3 dias sem botar. Foi assim, no primeiro dia botou menos, no segundo menos ainda,
no terceiro zerou. Nesse dia, meu sogro chamou e falou, rapaz, para de ser teimoso. Vai vender essas galinhas para o Horácio, que era o comprador de galinha, acaba com isso, agora o povo vai ter dó de você. Não tem jeito. E aí eu fui num granjeiro, que era o maior granjeiro da época, da cidade, e calcei minha cara, que eu era inimigo comercial dele. Falei assim, Pedrito, me arruma 6 mil quilos de ração pronta, que eu estou com um problema lá na granja, eu preciso ver se é um problema dentro da fábrica e tal. Foi veterinário do Brasil inteiro, não descobria. Pedrito me emprestou, as galinhas voltaram a botar, no segundo dia botou mais, no terceiro botou, e Deus foi tão bom, acho que Ele estava testando a minha fé, elas foram botando até mais do que elas precisavam ter botado. Então, ao longo de um mês, elas neutralizaram aquela perca dos 3 dias sem botar. Esse, sim, foi um day one meu, porque a vida do empreendedor, todo dia é day one. Não existe empreendedor, o meu day one eu acho que vai ser amanhã. Não tem isso. Meu day one vai ser amanhã. E isso eu digo assim, quando a vida te der motivos para você desistir, mostre para a vida que quem manda é você, que você é o dono da sua vida. Ninguém pode resolver por você. Você manda na sua vida e mais ninguém. E várias vezes eu tive vários motivos para desistir, como já foi falado aqui. O que aconteceu? Eu não podia perder um ovo, perdi 3 dias de produção. Venceu o salário dos funcionários, eu não tinha dinheiro para pagar. Em 31 anos foi a primeira vez e única, que eu me orgulho disso, que eu não tive dinheiro para pagar os funcionários. Na época devia ser uns 20. Reuni eles à tarde, falei, olha só, vocês estão vendo o que está acontecendo, eu não tenho dinheiro para pagar, mas quem precisar de alimento pode ir no supermercado Arco-Íris, quem precisar de farmácia pode ir na farmácia Nossa Senhora de Fátima, daqui uns 5, 6 dias eu consigo pagar vocês. A verdade gera confiança. Aquilo que o Mateus falou, quando ele falou para ela, me manda dinheiro porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas de uma semana. E ela acreditou no Mateus e fez o day one dele. Então, toda hora que você fala a verdade, você gera confiança. Eu não perdi nenhum funcionário, todos eles entenderam, e esse foi mais um day one na minha vida. E aí, veio 89, ano ímpar. Casei, paguei a minha última dívida. Eu lembro que a última dívida daquela folha de 4 páginas, era um acerto de carro, e eu tinha 2 correntes de ouro ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu te dar essas correntes de ouro aqui e acabar com isso. Ele falou, mas como é que nós vamos calcular o preço disso? Eu falei, é simples. Pesa na balança Filizola ali do supermercado. Mas e quanto custa a grama? Eu falei, pega o estado de São Paulo de ontem, vamos lá ver quanto custa a grama do ouro. Não tinha internet, não tinha nada, era retroativo. E ele aceitou. E ali eu paguei minha última conta, fui para casa aliviado. 89 eu casei. Casei com a mãe dos meus filhos, que é a Rogéria, que vocês já escutaram falar dela, né? E aí, gente, eu comprei, o preço do ovo ficou muito bom. Eu lembro que eu tinha um caminhãozinho velho, que era o caminhão que eu namorava, entregava ração e entregava ovo. E aí eu comprei um caminhão novo, mais 4 mil nova. Comprei o primeiro terreno, 15 quilômetros de terra. O dia que eu mais precisava de dinheiro era o dia que mais o caminhão atolava por causa do barro, na época da chuva. Mas construí a primeira granja de 70 mil galinhas. E aí eu fazia gaiola de dia para os granjeiros ricos e à noite para mim. O que eu ganhava de dinheiro deles fazendo gaiola, eu fazia comprava arame para fazer a minha de noite. Eu sempre brinquei que a crise de comida, ela dura 5 horas. É o prazo de você ter fome. Então, se você produzir comida em escala, comida boa, se não der para você, não deu para ninguém. E aí, eu sonhava, né? Aí, em 92, eu já tinha uma granja de 70 mil galinhas, e eu sonhava com uma granja perto do asfalto. Que o Raul, que eu já apresentei para vocês, falava assim, granja tem que ser na beira do asfalto. E aí eu consegui comprar o primeiro terreno na beira do asfalto. E muito metido, fui mais uma vez inovar. Fui fazer uma granja de 30 mil galinhas dentro de um galpão. Tinha um japonês aqui em Tatuí que me ensinava tudo, e era o que tinha de mais moderno na época. Eu tinha sempre, como empreendedor, eu queria mostrar para o cliente que eu não era um produtor de ovos. Eu era um produtor de ovos e tinha mais alguma coisa para poder mostrar para ele. E aí fiz uma granja, beira do asfalto, 30 mil galinhas. E um dia eu chego, porque na parte da manhã eu ficava ajeitando as contas no banco, né? Na parte da tarde, eu almoçava e ia para a granja.
Quando eu cheguei, eu morava num sobrado. Quem que eu encontro na escada? Rogéria. Lê. Ligaram lá da Granja agora que o galpão caiu. Nossa Senhora, gente. Eu falei, agora acabou meu sonho. Imagina, beira do asfalto, metido, foi fazer um negócio novo que ninguém faz. E ainda caiu. Para que não fez o feijão com arroz, né? Foi fazer o moderno. Quando eu cheguei, foi os 15 quilômetros mais longos da minha vida. Quando eu cheguei, eu vi que o galpão estava de pé, tinha caído o miolo. E aí nós consertamos de noite, de dia, de noite. Uma semana estava funcionando e ninguém riu de nós. E ali eu aumentei a produção em 50%, já tinha devolvido a Granja do Juarez e precisava de novos clientes. E aí eu conheci um senhor Aguinaldo, da rede de supermercado Paz Mendonça, do Rio de Janeiro. E vendi um caminhão de ovo para ele muito fácil. E aí fui conversar com ele, mandei o caminhão de ovo na terça e fui conversar com ele. Mandei o caminhão de ovo na segunda e fui conversar com ele na terça-feira. Cheguei lá, criei uma intimidade, contei minha história, falei, gente, firma grande, um diretor está, amanhã não vai estar mais, quem vai me pagar esses ovos aqui? E se eu perder esses ovos, eu não posso quebrar de novo, né? Porque a vida não vai me dar segunda chance. E aí, virei para ele e falei assim, ó, essa é a minha história, eu já quebrei, só que eu era solteiro, não tinha filho, não tinha mulher. Hoje eu já tenho filho, mulher, e não posso quebrar de novo. E eu sei que o senhor está passando uma dificuldade. Se o senhor não me pagar um caminhão, o senhor não me quebra. Mas se o senhor juntar 28 caminhões, o senhor me quebra. Ele olhou para mim e falou, menino, me mande a qualidade e atendimento, eu prometo para você que eu nunca atraso um dia para você. E aí, nunca atrasou até o dia que ele teve nessa empresa que foi vendida para o Pão de Açúcar. E aí, gente, a transparência é tudo nessa hora. Porque eu usei da transparência e criei ali um vínculo de lealdade. E eu e a Rogéria éramos os promotores. A gente começava em Nova Iguaçu, terminava em Alcântara, porque era onde tinha as lojas. Nós éramos as primeiras pessoas que iam arrumar os ovos nossos. Mas aquilo, aí eu tirei uma carreta num consórcio, comecei a vender para ele hortifruti granjeiro, batata, e o negócio foi crescendo. Só que naquele momento eu estava vendo que todos os ovos estavam numa cesta só. E aquilo não era duradouro. E aí eu falei, deixa eu voltar para onde eu comecei, que é a produção de ovos. E aí foi um grande day one na minha vida, que foi quando eu fui para a Europa e vi que aquela granja de 70 mil galinhas, que vocês viram o que eu fiz, lá já não existia, fazia 40. Então você vê que era um modelo bem ultrapassado. O galpão suspenso, que para o Brasil era o que tinha de mais moderno, eles estavam desmanchando lá e fazendo as primeiras granjas automatizadas. E aí eu virei para o dono da fábrica, que era na Espanha, em Pamplona, virei para ele e falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar 2, eu só tenho dinheiro para pagar 1, mas o senhor tem que me mandar 2. Imagina. Aí ele falou, carta de crédito? Eu falei, não, é confiança, é cheque especial, é um galpão, o senhor me manda 1, eu pago 1, você manda 2. O dia que eu pagar, e tem uma coisa, o dia que eu pagar o segundo, você manda o terceiro. O dia que eu pagar o terceiro, você manda o quarto. E assim fez. Ele foi o maior vendedor de equipamento até poucos anos atrás aqui no Brasil. E aí nós começamos a primeira granja automatizada do país, onde a dona de casa era a primeira pessoa a tocar no ovo, que o ovo vinha todo em esteira. Era uma maravilha, era galpão já de 50 mil galinhas. Esse foi um day one. Mais um day one na minha vida. E aí, o Rio de Janeiro, ceasas portugueses dominando, supermercadistas portugueses, e eu não conseguia furar muito essa barreira. Até que um dia tinha uma rede de supermercado no Rio de Janeiro, dos irmãos Cunha, que era Dallas, Rainha e Continente, e eu queria muito, o sonho de qualquer pessoa era vender para essa rede, que era, além de serem pessoas corretas e honestas, eram grandes compradores. E eu, através, querendo chegar em algum deles, e eu consegui chegar no Carlos Cunha, que era dono do Dallas, e aí convidei ele para ir na granja. E ele foi na granja comigo, como cliente. O Carlos sempre foi muito curioso e gostava de conhecer os fornecedores dele. Foi na granja como cliente. Passou uma semana, ele ligou para mim. Falou assim, olha só, Leandro Carlos Cunha. Eu falei, opa, olha, a partir da semana que vem, você vai fornecer todas as minhas lojas do Dallas. Eu virei para ele e falei, eu não sei quem é mais irresponsável, você de me dar ou eu de aceitar.
Mas desafio é desafio, e eu comecei a comprar ovo dos vizinhos da direita e da esquerda, colocava na minha marca, ia atendendo ele, e com aquele cheque especial daquele galpão, ia fazendo mais galpão para poder chegar na... E o Carlos foi uma coisa... Eu brinco que a gente virou... Eu era fornecedor, viramos amigos, viramos irmãos. O Carlos me ajudou demais antes de ser meu sócio. O Carlos me ajudou demais a construir vários galpões na granja, sem ter interesse. Ele era o maior vendedor de ovo que tinha, só sendo meu amigo. Em 99, chegou o Carrefour, comprou a rede de supermercado dele, e eu virei para ele, como ele disse, falei, ó, você está novo, rico e desempregado. Ele falou que na hora não entendeu, mas depois ele riu. E eu falei assim, vamos vender ovo. Ele falou, eu vender ovo? Eu falei, ué, vamos junto. Junta a sua inteligência de conhecer o supermercado, conhecer cliente, junta a força de trabalho e a minha experiência, vamos fazer uma história junto. E aí nós começamos juntos e assinamos aquele contrato lá, tá vendo? Olha o nosso negócio ali, ó. Olha lá, ó. Valor da granja, 7,5 milhões. Desconto de franga, 97, crédito, sobrou 7.400, dividiu para 2, 3.741. Os 741 mil, eu paguei o passivo para trás. Peguei 3 milhões, ele voltou com 3 milhões para o negócio, e nós fizemos hoje a maior granja do Brasil, a maior da América do Sul, a terceira da América Latina e a 12ª do mundo. Foi desse papel aí, e de confiança entre duas pessoas, que lembra que eu falei da asa do avião? Eu sou uma, ele é outra. Foi de um papel assim que nasceu essa empresa. E o filho dele achou nas coisas dele guardada esse ano, e foi muito legal poder trazer isso aqui. Aí, quando nós tínhamos 5 milhões de galinha, eu fui ver uma máquina, Zé Mauro e Raul estavam comigo, lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. Cheguei lá, um frio, julho, falei, ô rapaz, aqui é o lugar para fazer uma granja. E eu sempre queria ter uma granja no meio do milho, da soja. Cheguei, o Carlos estava viajando, quando ele chegou, eu falei, Carlos, eu sei que 5 milhões de galinhas já é muita galinha, né? É muito serviço, mas vamos fazer uma granja no Mato Grosso? Ele virou para mim e falou, você sabe dos meus planos. Eu não quero continuar morando no Brasil, mas eu sou seu parceiro. Se esse for seu sonho, eu vou sonhar esse sonho junto com você. E ele foi. Gostou do lugar, e lá nós construímos o maior galinheiro do mundo. São 6 milhões de galinhas, isso aí, ó, isso é o começo, ó, esse é meu sócio. Ali nós construímos o maior galinheiro do mundo, ali era um terreno de soja, e aí nós fizemos essa granja. Essa é a nossa história. Essa história, nós não paramos nunca de empreender. Nós não queremos nunca que ovo seja um commodity. Eu tenho horror de quem fala, eu quero comprar um caminhão de ovo. Não. Nós queremos vender um trabalho, vender um conceito. Eu brinco que ovo hoje é tão bom que virou remédio. Tinha que vender em farmácia. É verdade, o ovo faz bem para tudo hoje. E nós estamos fazendo um ovo com marca, né? Então a gente faz um ovo todo dia com commodity, tirando o ovo de commodity e fazendo que esse ovo tem marca. Esse ovo é mantiqueira. A gente tem todas as certificações do bem-estar animal. Nós temos todas as licenças para operar, e a gente procura todo dia levar alimento saudável para a casa das pessoas. Todo dia a gente produz 6,5 milhões de ovos por dia. E aí, gente, eu não fiz nada disso sozinho. Eu quero contar uma coisa rapidinho para vocês, meu tempo já está estourando, que é o seguinte. A primeira coisa, que eu acho que é o primeiro grande aprendizado que eu tive na minha vida, eu era novinho, devia ter uns 13 anos, eu vim aqui em São Paulo, pegar um tecido para minha mãe, numa fábrica aqui perto da Dutra. Quando eu escuto um barulho, era um helicóptero chegando. Imagina, eu gostava de levar o pessoal que ia viajar para fora para ficar vendo o avião pousar e descer. Imagina um helicóptero 37 anos atrás, era coisa. Hoje helicóptero é até chato, até o barulho irrita a gente, né? Mas naquela época era uma novidade. E aí eu virei para o porteiro dessa fábrica, que eu lembro que ele era um nordestino. Falei, moço, quem que é esse helicóptero? Ele virou e falou assim, é do dono. Eu virei para ele e falei assim, nossa, eu queria ser filho desse dono.
Ele virou para mim e falou assim: menino, queira ser filho de ninguém não, queira ser você. Talvez ali foi um dos maiores ensinamentos, porque as pessoas querem ter para ser. Eu acho que o grande lance é ser para ter. Então foi um nordestino que me ensinou. Então primeiro eu quero agradecer a Deus, que no ano que eu completo 50 anos, ter o privilégio de dividir a história dessa empresa com vocês. Quero agradecer a minha mãe, que não está aqui porque está numa viagem, já estava marcada fora, que com 72 anos me ensinou a trabalhar. Ela tem 72 anos e carrega malas pesadas que eu acho que eu não dou conta de carregar. Quero agradecer a Rogéria por ter acreditado em mim há 31 anos atrás e ter me ajudado a fazer uma família, a educar meus filhos, a criar pessoas sem vícios, trabalhadoras. Todos dois hoje trabalham na empresa. Ela foi uma asa do avião. Eu provi e ela educou. Ela fez. Quero agradecer meus filhos que me acompanham, eu e a mãe, desde muito novos. Largaram todo o aconchego de uma cidade de 12 mil habitantes e foram para o Rio de Janeiro. Eu lembro que quando a Amanda falou: agora eu vou morar com a minha avó. Aí o Murilo virou para ela e falou assim: Amanda, minha mãe falou que nós estamos aqui para nós ficar melhor de vida. E a Amanda hoje trabalha na empresa e ajuda a gente no planejamento estratégico, e ela que é a responsável por todo o marketing da empresa. Quero agradecer o meu filho Murilo, que ele é o raçudo. Ele é aquele lateral direito, né? A Amanda pensa na ponte que vai construir e ele ajuda a pagar o cimento para poder construir a ponte, né? Porque aqui os empreendedores são mistos, né? Tem os inteligentes, os raçudos, os intelectuais, mas a vida é feita assim. Quero agradecer meus parceiros. Gratidão, para mim, é uma palavra-chave. Quero agradecer todos aqueles que passaram da minha vida. Quero agradecer Raul, Zé Mauro, Joaquim. Quero agradecer a vocês que sempre me apoiaram e foram muito importantes para que essa história hoje estivesse sendo contada aqui. Então, há 31 anos atrás, vocês acreditaram em mim. Meu muito obrigado. Eu quero agradecer o meu sócio, que por motivo de saúde, ele não pôde estar aqui comigo. Ele está em Portugal se restabelecendo. Eu lembro que em setembro, quando eu deixei ele na UTI do hospital em Milão, eu bati no peito dele e falei: rapaz, não me abandona. Nós temos 2.200 mantiquerenses. Nós temos uma história, nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Levanta dessa cama e não larga de mim. E ele está se recuperando bem, e se Deus quiser, em agosto, ele faz a volta para o Brasil, para a gente poder estar junto de novo. A gente é uma família. A gente plantou, eu sempre plantei muito trabalho, porque para mim o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu sempre tive muita gratidão e sempre tentei ser o mais honesto possível. Então essa é a história, essa é a minha história, e eu colho o que eu plantei, porque quem planta jaca não colhe abacaxi. Muito obrigado a todos vocês.